carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versículos 12 a 16. A palavra de Deus diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Nós vamos orar pedindo a direção ao nosso Deus para a pregação da palavra nesta noite. Pai, nós clamamos agora a Tua graça sobre nós, porque nós precisamos do alimento da Tua palavra. Nós precisamos, ó Pai, de ser alimentados de Cristo e da palavra que vem dele, para esses tempos difíceis pelos quais temos passado, esse tempo, ó Pai, de tribulação, de incerteza, de ansiedade. Que a Tua palavra, ó Deus, nos alimente, que ela, ó Deus, venha trazer refrigério, venha trazer consolo, venha trazer instrução, venha trazer exortação, ó Pai, para nós. Com isso, por isso, Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine a Tua palavra, nos instrua nela, tire, ó Pai, qualquer impedimento nosso, humano ou pecaminoso, para que esta palavra ela entre no nosso coração, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu recebi pelo WhatsApp, nesses dias aí, uma imagem bastante curiosa. Era uma placa, desses faixas, na frente de uma igreja, assim, do que seria um templo, uma igreja, onde se anunciava tarde da bênção, tarde de curas e milagres, tal. E aí, em cima daquela faixa estava estampado um aviso dizendo assim: culto de cura cancelado por essa doença que está aí. É claro que essa imagem que eu recebi, eu não sei se é verdadeira, acho até que não era, acho que era uma montagem, era uma brincadeira. E é claro que esta mensagem é uma alusão jocosa, talvez até feita por um incrédulo, nem tão pouco por um crente, mas talvez por um incrédulo mesmo, que está zombando daqueles que têm pregado cura, libertação financeira, né? Daquilo que os prende financeiramente e materialmente, que tem tanto contaminado as vidas e os corações das pessoas com um falso evangelho, o evangelho dessa prosperidade humana. É engraçado que estes pregadores, eles sumiram, né? Estes pregadores, eles tiveram que adaptar agora a sua mensagem, porque a sua mensagem é vazia, ela é fraca. E eu já tenho dito aos irmãos, já tenho dito aqui nas nossas transmissões, que este é o momento em que os crentes que estão enraizados no verdadeiro evangelho, eles vão ser edificados, enquanto que aqueles que estão enraizados em promessas vãs, ou naquilo que eles acham que é o evangelho, estes terão a sua fé profundamente abalada. Estes, irmãos, momentos que nós estamos passando de pandemia do coronavírus, ele é um momento, na verdade, de purificação. Deus tem muitos propósitos com o que Ele está fazendo. Mas um dos bons propósitos, eu acredito, do beneplácito da sua vontade, das ações que Ele faz segundo o seu desejo, e Deus é santo, é justo, e o seu desejo é sempre bom. Um dos propósitos dele é que os cristãos sejam aperfeiçoados e que Cristo seja formado neles.
que aqueles cristãos que verdadeiramente foram regenerados, que foram lavados pelo sangue purificador do Senhor Jesus, eles se apeguem mais ao Senhor Jesus nesse momento, e eles realmente sejam edificados, e eles passem a ser efetivamente sal da terra e luz do mundo. Em tempos de crise como esse, é que a nossa fé, ela é verdadeiramente manifesta. O mal que está se alastrando rapidamente e afetando indivíduos, nações, as economias, não tem resposta dos homens. A melhor resposta que os homens têm para dar é fique em casa, isolamento social. E com isso Deus está provando a humanidade, está provando os homens. Dentro deste grupo, com estes também os seus, para mostrar que eles são incapazes. Não é apenas o nosso país que está sendo afetado por este mal, né? Não é apenas o nosso país, que é considerado um país em desenvolvimento, um país de terceiro mundo, que está sendo afetado por ele. Esse mal, que não é tão ruim, eu já tenho falado, desculpem, deixa-me refazer, que não será tão danoso quanto outras pestes que já aconteceram na história da humanidade, será extremamente ruim, mas não tão danoso, principalmente no que diz respeito ao número de vidas que serão perdidas, mas ainda assim um mal terrível. Este mal que nós estamos experimentando pela primeira vez na nossa geração, é um mal que de fato põe o homem no seu lugar, que mostra ao homem o que ele é, um incapaz. Este homem que quer chegar a outras estrelas, que quer expandir para outros planetas, este homem que quer achar a cura para todas as doenças, que quer descobrir como alguém pode viver eternamente, esse homem está ameaçado por algo microscópico, algo que em alguns é até imperceptível, porque são assintomáticos. É nesse momento, irmãos, então, que o homem é posto no seu lugar. E é neste momento que o cristão, ele se levanta, ele se ergue com a sua fé, para ser sal e luz do mundo no meio do caos. É nesse momento, irmãos, que nós verdadeiramente agimos como filhos do nosso Pai Celeste. E nós, assim, trazemos a este mundo a glória do Senhor manifesta em nós e através da nossa vida. Em momentos como este, irmãos, o povo de Deus não pode simplesmente sentar e murmurar. O povo de Deus não pode simplesmente, abatido pelas notícias, se calar. O povo de Deus não pode simplesmente fazer parte deste coro, seguir a manada. Porque o povo de Deus tem coisas superiores, tem esperanças maiores, tem no que se apegar, algo que vai muito além desta vida, algo que vai muito além do coronavírus ou de qualquer outro mal que possa acontecer ao homem. E a questão fundamental aqui neste ponto para um cristão é se em meio a toda esta crise e esta dificuldade, ele continua a louvar. E se ele continua a louvar, qual é a sua motivação? Louvor é aquilo que faz de um cristão um cristão. Porque nós fomos salvos para o louvor da glória de Deus, pela obra que Ele faz em nós, e para que nós nos tornemos adoradores no reino eterno, na presença de Deus. As imagens do povo de Deus diante nos céus é o do povo de Deus diante do trono louvando e adorando. Porque nós somos, para a honra e glória do Senhor Jesus, feitos para o seu louvor. E tudo que Ele faz em nós é para a sua glória, para a sua honra e glória. E nesses momentos, irmãos, o povo de Deus não pode se calar de louvar.
O povo de Deus não pode se calar de bendizer o nome do seu Deus Todo-Poderoso, que reina, que é Senhor de toda a terra. É claro que, para aqueles que são movidos a louvar pelas circunstâncias terrenas, pouca motivação para o louvor haverá. Para aqueles que estão cantando que Deus dará a sua vitória, para aqueles que estão cantando que serão vencedores, ou que Deus realmente vai fazer o impossível, e o impossível sempre acontecerá, talvez para esses que são motivados por esse tipo de louvor, sua voz esteja embargada e haja ansiedade. Qual é o maior motivo pelo qual um cristão louva ao seu Deus? Qual é o maior motivo que estimula um cristão a bendizer o Senhor, a erguer a sua voz, seja em oração, seja em canto, ou nas suas ações, e glorificar ao Senhor Deus? Eu acredito que o texto que nós lemos, ele nos dá um bom exemplo. Esse texto que nós lemos, ele nos conduz num roteiro das grandes motivações pelas quais nós devemos louvar a Deus. Paulo termina este texto louvando a Deus, no versículo de número 17, que nós não lemos, e eu queria lê-lo agora com você. 1 Timóteo 1, 17. Ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está exultando, louvando aqui ao Senhor. Esta é o que nós chamamos uma doxologia. E esta doxologia, este louvor ao Senhor, ele é fruto daquilo que ele fala dos versículos 12 ao versículo 16, quando ele conta a experiência de transformação da sua vida. É um breve relato da transformação que ocorreu na vida de Paulo. Não sob a perspectiva necessariamente biográfica, mas olhando para a perspectiva interior, espiritual, para o relacionamento de Paulo com Deus. Nestes versículos 12 a 16, nós aprendemos sobre o que Paulo era e o que ele se tornou. O processo que aconteceu para que ele fosse transformado. E o motivo de Deus fazer isso nele. Estes 4 elementos, nos versículos 12 a 16, nós vamos olhar do relato de Paulo sobre a transformação que aconteceu na sua vida. Paulo está relatando esta transformação ao jovem pastor Timóteo, a quem ele chama de verdadeiro filho na fé, no versículo 2 desse capítulo 1. O apóstolo Paulo tinha a Timóteo verdadeiramente como um filho seu. Ele, segundo a tradição dos pais da igreja, segundo a literatura paralela à Bíblia que nós temos, ele foi, Timóteo, aquele que sucedeu Paulo, que tomou sobre si a capa do apóstolo. Foi talvez o discípulo mais representativo do nome de Paulo. Muitas vezes, Paulo incluía Timóteo no prefácio das suas cartas, possivelmente para que o seu nome ficasse também conhecido das igrejas, e Paulo fosse o introduzindo e dando a ele mais autoridade, para que ele pudesse assumir o apóstolo do ministério. E Paulo tinha tanta confiança em Timóteo, que Paulo deixa Timóteo, nesta ocasião aqui, na igreja de Éfeso. Éfeso foi a cidade onde Paulo mais gastou tempo. O seu ministério mais profícuo, que teve mais resultados visíveis. Paulo permaneceu em Éfeso 3 anos, pouco mais de 3 anos. Ele deixou ali uma igreja forte, talvez a igreja mais forte daquela época. Talvez até mais forte do que a igreja de Jerusalém, que já não era tão forte por causa da dispersão. E quando, então, Paulo é solto, depois de Atos 28, que não é o fim do apóstolo,
Ali por volta do ano 60, 61, 62 depois de Cristo, Paulo faz uma quarta viagem missionária. Nós cremos, e aqueles estudiosos da Bíblia creem, que Paulo fez uma quarta viagem missionária, chegando talvez até a Espanha. E nesta quarta viagem missionária, ele passa primeiro em Éfeso, uma igreja que era muito preciosa para ele, com presbíteros amados. Daí aquele encontro lá em Atos 19, quando ele foi preso, achou que não os veria mais, eles choram e se abraçam. Paulo tinha muito amor por essa igreja. E Paulo deixa lá então este seu discípulo querido, amado, filho na fé, Timóteo, e ele segue adiante. Possivelmente Paulo ouve de alguns problemas, algumas situações nessa igreja, porque Paulo ficou há vários anos longe de Éfeso. Apenas a sua viagem, né, quando ele foi preso em Jerusalém, até ele ir a Roma, só aquilo ali durou mais de 2 anos. Teve o tempo que ele esperou para ser julgado, de modo que ele estava ausente do ministério efetivo de visita das igrejas já há algum tempo. E assim os falsos mestres, os aproveitadores de ocasião, haviam entrado nas igrejas por essa ausência do apóstolo. E embora ele tenha tentado pastorear por meio de cartas, mas pouco o apóstolo pôde fazer. Éfeso não tinha sido diferente. Havia alguns que estavam ali incomodando. O apóstolo Paulo, nesta mesma epístola, ele vai citar alguns que estão atrapalhando. Ele fala no versículo 20 do capítulo 1, um tal de Himeneu ou Rimeneu e Alexandre, que estavam de fato blasfemando o nome de Deus por ensinarem coisas erradas. Paulo diz que os entregou a Satanás. Paulo então escreve a Timóteo para tratar desses problemas. Paulo fala de como Timóteo deveria se portar em relação às autoridades civis, o papel de Timóteo em relação às autoridades civis, no capítulo 2. Fala da questão das mulheres no culto, também no capítulo 2, sobre a ordem do culto e o portar-se das mulheres. No capítulo 3, ele fala sobre as qualidades dos oficiais da igreja. Timóteo precisava ser cuidadoso na escolha desses oficiais, dos presbíteros e dos diáconos. No capítulo 4, ele encoraja Timóteo a não se calar diante destes falsos mestres, desses apóstatas, mas a permanecer na boa e sã doutrina. Paulo, então, prossegue, e ele passa a falar a Timóteo, no capítulo de número 5, como ele deveria tratar as diversas classes de pessoas na igreja, como ele deveria tratar os idosos, as mulheres viúvas, os presbíteros, o seu relacionamento com ele, os escravos que havia na igreja. E Paulo conclui, então, esta carta no capítulo de número 6, com algumas admoestações finais e um apelo a Timóteo à fidelidade. Essa carta, portanto, ela não trata de um assunto único, são várias instruções pastorais, instruções sobre a liderança do rebanho, sobre a condução, e um estímulo a Timóteo, uma exortação a Timóteo a permanecer firme diante das heresias. Mas antes de Paulo entrar nestes aspectos todos, o apóstolo Paulo, como era o costume em suas cartas, ele começa sempre saudando aqueles para quem ele escreve e lembrando algo a respeito deles e contando um pouquinho algo de si. Essa carta, como é uma carta pessoal, não é uma carta coletiva, não é uma carta para igrejas, passou a ser depois uma carta circular e coletiva, mas como é uma carta pessoal, e o apóstolo está escrevendo num tom pessoal, falando a este seu filho na fé, o apóstolo Paulo, depois de fazer a saudação e de lembrar a Timóteo que ele tinha deixado ali, e o propósito de tê-lo deixado ali por causa daqueles rebeldes, dos irreverentes, daqueles que estavam perturbando a igreja, o apóstolo Paulo faz um pequeno relato para estimular a Timóteo, acredito, sobre a sua própria trajetória, sobre a sua própria conversão.
Era comum que o apóstolo Paulo, logo ali na introdução das cartas, ele levantasse um louvor. Ele sempre fazia isso, ele saudava, lembrava um fato da igreja e louvava a Deus por algo. É quase que uma sequência que está nas cartas de Paulo, era o seu hábito de escrita. Segue um pouco até costumes de cartas da época, costumes da escrita clássica da época, da escrita de cartas, tradicional da época. E quando o apóstolo Paulo chega, então, nesta parte do louvor, o apóstolo Paulo, como é uma carta pessoal, e ele está falando a um amigo pastor, um amigo seu de ministério, ele passa a relatar algo da sua vida. Ele fala, a partir do versículo 12, que ele é grato a Deus, que o fortaleceu, a Cristo Jesus, o Senhor. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, ele está levantando aqui, está iniciando aqui o seu louvor a Deus. E ele diz: eu sou grato a Deus pelo que ele fez na minha vida. Quando ele me chamou para um ministério, quando ele me considerou digno, fiel ao ministério. A expressão do apóstolo Paulo aqui é que Deus o considerou alguém confiável para entregar a ele esse ministério. Este versículo de número 12, Paulo está falando da sua gratidão e ele está nos mostrando o que ele é hoje. Ele está falando: eu sou grato a Deus pelo que eu sou hoje, pelo que Deus fez de mim. Ele me fortaleceu. A primeira coisa é fortalecer. A ideia de fortalecer é a ideia daquele que estava fraco, débil, caindo. Paulo foi fortalecido, ele diz, por Cristo Jesus. E depois de ser fortalecido, e esta expressão fortalecer está englobando aqui a conversão e todo o processo de preparação de Paulo, todo o início da sua caminhada. Após ter feito isso, Deus entregou a ele um ministério. Deus o considerou capaz, ou pelo menos o considerou como um instrumento a ser usado, confiável, deste ministério. Se nós parássemos aqui, nós não entenderíamos a profundidade desse louvor que Paulo, desta gratidão do apóstolo, deste louvor, dessa ação de graça. O grande ensino da passagem vem a seguir quando Paulo nos diz o que ele era, como Deus o transformou e o propósito de Deus fazer isso. No versículo 12, ele nos diz o que se tornou. Mas no versículo 13, ele nos ensina, ele nos diz o que ele era. Ele diz que antes, em outro tempo, antes dele ser fortalecido, antes dele receber esse ministério, ele era blasfemo, perseguidor e insolente. O apóstolo Paulo olha para trás, para a sua vida passada. Quando ele era um zeloso fariseu, um religioso que estava tentando buscar a Deus, mas que estava em plena ignorância. E ele olha para a sua ignorância e ele diz: na minha ignorância, eu era blasfemo, perseguidor e insolente. O apóstolo Paulo está lembrando aqui daquela sua experiência perseguindo cristãos. Antes de se tornar um cristão, o apóstolo Paulo foi um perseguidor de cristãos. Ele odiava cristãos. Ele se agradava de vê-los sofrer. Ele participa do apedrejamento do primeiro mártir da igreja, daquela primeira pessoa que foi morta depois de Jesus Cristo, do primeiro que foi morto pelo nome do Senhor Jesus, que foi Estevão, diácono de Jerusalém. Ele estava lá participando. Ele toma cartas
com os líderes judaicos para dar-lhe autoridade para que ele pudesse perseguir cristãos, botar na cadeia, bater neles, pressioná-los. Paulo era, em outro tempo, blasfemo, porque ele odiava o nome de Jesus. Ele blasfemava o nome de Jesus. Ele amaldiçoava o nome de Jesus, que para todo aquele que o serve é um doce nome, mas que para o mundo muitas vezes é um nome amargo. Ele foi perseguidor da igreja. Ele, na sua blasfêmia, não ficou parado. Ele se opôs com veemência e se pôs a perseguir os cristãos. E ele era insolente. Ele era abusado, para usar uma expressão nossa. Ele era realmente um perseguidor tenaz. Ele não se cansava. Ele diz que aquela época era a sua época de ignorância e incredulidade. Foi por isso até que ele diz: Deus teve misericórdia, porque ele não conhecia a verdade. E não conhecendo a verdade, ele blasfemava, perseguia e era insolente. Como é que Paulo, blasfemo, perseguidor, insolente, se torna um fiel ministro? O processo de transformação está descrito nos versículos 14 e 15. O apóstolo Paulo nos diz, não sobre a perspectiva biográfica, aqui de novo sobre a perspectiva espiritual. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Jesus. Veja, Paulo diz que para toda aquela sua blasfêmia, perseguição e ódio pelos cristãos, a sua insolência, para a sua ignorância, para a sua altivez, para a sua arrogância, para a sua incredulidade, Deus fez a graça transbordar na sua vida. E o amor do Senhor Jesus o tomou. É assim que Paulo descreve este processo de transformação na sua vida. O apóstolo Paulo sabe muito bem o que era e tem a consciência do que se tornou, mas ele não esqueceu o processo. Muitos cristãos, irmãos, eles parecem lembrar do que eles eram e ter a consciência do que são, mas eles parecem ter se esquecido ou não levar em consideração o processo. Porque, veja, alguém pode achar que era um grande pecador e hoje é um servo de Deus porque teve os seus méritos no processo. Ou tinha direitos e os seus direitos foram lhe dados de modo que ele passou daquela condição a esta. Ou que ele estava nessa condição por causa das circunstâncias e então, depois, havendo um incentivo, mas havendo também uma decisão pessoal, ele chegou a ser onde estava. A diferença toda faz aqui no texto e para a consciência de Paulo e para esse louvor que ele está dando ao Senhor, porque ele sabe que só passou de blasfemo, perseguidor, insolente, ignorante, incrédulo, a ministro do Senhor Jesus, por causa da graça transbordante e do amor de Deus. Como foi isso? Paulo nos diz, versículo 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo olha para a sua vida passada e para o processo que Deus fez. E ele vê que no estado em que ele estava,
não haveria nenhuma condição dele ser resgatado se não fosse por graça transbordante e um amor fiel de Deus, porque ele se entende como o principal dos pecadores. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai se descrever assim. Lá em 1 Coríntios 15, versículos 9 e 10, o apóstolo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo, ele tem esta consciência desta graça transbordante e deste amor do Senhor que o atingiu quando ele estava verdadeiramente andando longe, distante, em ignorância, em incredulidade, blasfemando, perseguindo, insolente. Para muito pecado, para muito desvio, precisa haver muita graça. E esta graça Deus tem. E esta graça Deus manifesta. Porque Deus, ele é abundante em graça. Porque as graças de Deus e a sua misericórdia, elas não têm fim. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, fazendo uma comparação entre a desobediência de Adão e o ato de Cristo na cruz, ele diz assim: porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Adão desobedeceu e muitos se tornaram pecadores. Mas Cristo operou um ato de justiça na cruz, tendo obedecido perfeitamente durante toda a sua vida, e sendo o sacrifício perfeito, conquistou uma justiça para que aqueles que nele creem pela fé tivessem os seus pecados justificados. Então Paulo diz, Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a história do próprio apóstolo Paulo. Ele sabia que na sua vida pregressa havia abundante pecado. Que na sua vida pregressa, Paulo havia sido completamente oposto a Cristo. Ele odiava Cristo. Até o dia em que o Senhor Jesus se encontra com ele, quando ele ia perseguir cristãos. Ao meio-dia, uma luz brilha e Paulo cai em terra. E essa luz lhe pergunta, então, Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, como ele era chamado então, por que me persegues? Ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir desse dia, a vida do apóstolo foi diferente, porque a graça o alcançou. Ele foi encharcado pela graça de Deus. Ele foi tomado pela graça de Deus. Esta graça abundante, que transforma blasfemos em ministros, que transforma perseguidores em apóstolos, que transforma insolentes em vasos de honra, para a honra e glória do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele se descreve aqui, que ele crê plenamente que é o principal dos pecadores, ele não está fazendo média, irmãos. Ele não está usando uma retórica aqui, não. O modo como Paulo descreve não é que ele foi o principal dos pecadores. Ele está dizendo que ele é o principal dos pecadores.
Aqui a ideia do verbo é continuidade. Eu continuo sendo o principal dos pecadores. Quando Paulo olha para a graça de Deus, para a sua vida, ele se vê como o principal dos pecadores. Esta faz toda a diferença aqui, irmãos. Faz toda a diferença aqui. Porque Paulo, ao olhar para esse seu estado de ministro, esse seu estado de apóstolo, esse seu estado de vaso para a honra do Senhor Jesus, ele não olha para o seu ministério e disso detrai o seu valor pessoal. Porque ele sabe que o seu coração é um coração pervertido, pecaminoso. Ele conhece muito bem o seu passado. E ele sabe que só é mantido e só é usado pela graça de Deus, que tem o que tem pela graça, porque Deus tem lhe dado graça sobre graça, e a abundância da graça tem atingido a sua vida. Paulo continua com esta consciência, sempre na sua mente, de que foi a graça e o amor de Deus que o alcançaram, e ele só é o que é porque a graça de Deus está com ele. De outro modo, ele anteriormente estava perdido e continuaria perdido. Mas quando o apóstolo Paulo diz assim, eu sou o principal dos pecadores, ele não está se comiserando, irmãos. Ele não está com baixa autoestima, não. Paulo não é um homem de baixa autoestima, né, de comiseração. Paulo é alguém que tem até uma personalidade forte. Quando Paulo diz aqui, sou o principal dos pecadores, é porque Paulo vê ao Senhor Jesus. Ele vê como aquele que se aproxima do Senhor Jesus e que é indigno dele. Mas que sabe que pode aproximar-se porque o Senhor Jesus ama pecadores e os recebe. A Escritura nos conta que o Senhor Jesus, passando por certa cidade, viu um homem sentado na coletoria, Mateus, e ele o chama para ser seu discípulo. E naquela noite o Senhor Jesus vai estar na casa de Mateus. E por ser Mateus um coletor de impostos, muitos religiosos daquela época olharam para Jesus e consideraram Jesus impuro, inadequado. Eles criticaram Jesus para os discípulos do Senhor, dizendo que o Senhor Jesus ele se contaminava comendo com pecadores. E Jesus responde. Isso está registrado em Mateus 9, a partir do versículo 12, estou lendo. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O apóstolo Paulo, ele não se entendia como um doente que tinha recebido a cura, mas ele se entendia como um doente que estava num processo ainda de cura. Que o que tinha pela graça. Uma graça abundante. E que o que recebera do Senhor Jesus, recebera pelo seu amor. Qual é o motivo de Deus fazer isso na vida de Paulo? Paulo nos revela o que ele pensava sobre a obra de Deus na sua vida. Ele diz... Versículo 16. Por esta razão me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo diz, olha, Deus operou esta misericórdia de mim, que sou o principal dos pecadores, para que Cristo fosse evidente em mim, nessa transformação.
e eu servisse de modelo para os que irão de crer para a vida eterna. Quando o apóstolo Paulo está falando que eu servisse de modelo aqui, não entenda que o apóstolo está dizendo que ele é modelo do seu ministério, ou que ele é modelo naquilo que ele se transformou. Paulo está dizendo que ele é modelo neste processo de transformação de um blasfemo, perseguidor, de um insolente, de um incrédulo, de um ignorante na fé, para um ministro. O apóstolo Paulo é exemplo vivo desta graça de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que a sua vida servirá como uma metáfora da obra graciosa de Deus para a igreja daquela sua época, mas para muitos que creriam no futuro, porque sua história seria contada. História da graça de Deus. O apóstolo Paulo está lembrando o jovem pastor Timóteo de que tudo o que ele é, ele não o é por méritos próprios. De que tudo o que ele tem, não tem porque ele seja digno ou mereça. Ele é muito consciente de onde ele veio. Ele é muito consciente do processo que foi feito. Ele é muito consciente daquilo que ainda está no seu coração. Mas ele tem plena consciência de fé na graça abundante de Deus sobre a sua vida. Meus irmãos, esta consciência da graça abundante é que é o motivo do louvor de um cristão, que é o principal motivo de um cristão louvar. Quando um cristão compreende de fato que o seu pecado é grave, que o seu pecado não é coisa pouca, e que a graça de Deus que agiu na sua vida e continua a agir é uma graça transbordante, então ele é movido a louvar. Alguém poderia pensar, pastor, mas a minha vida, a minha trajetória não é essa trajetória do apóstolo Paulo. Eu fui crente a minha vida inteira. Eu permaneci na igreja, segui a igreja a minha vida inteira. Então, meu querido irmão, regozije-se em Deus, porque você poderia ter sido o apóstolo Paulo, e esta graça que salvou um como o apóstolo Paulo, ela também está sobre a sua vida, tanto quanto ela está sobre aquele que não foi criado no Evangelho, e que teve uma transformação extraordinária e se juntou a nós. Você que foi criado na igreja e você que foi preservado pela graça de Deus tem motivo similar a exultar nesta consciência de fé, nesta certeza de fé de que você poderia ter sido um apóstolo Paulo, mas foi preservado. Irmãos, todos poderíamos ter sido blasfemos, ou fomos perseguidores, ou fomos insolentes, ou fomos. Não importa, porque sobre todos nós repousa uma graça abundante que nos faz ser o que somos. Esta consciência, irmãos, do nosso pecado, da gravidade do nosso pecado, esta consciência da nossa incapacidade espiritual, ela é fundamental para compreendermos a graça. Irmãos, sobre nós não há mérito nenhum. Na salvação de Deus não há mérito nenhum, na obra de Deus na nossa vida não há mérito nenhum. Eu e você precisamos ser lembrados disso dia após dia. E quando aquele espírito de arrogância, aquele espírito de altivez quer se levantar no nosso coração e nós queremos ter direitos, devemos ser lembrados de quem nós éramos e do que Deus nos transformou e do processo de graça abundante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta graça abundante, irmãos, faz com que mortos espirituais
sejam ressuscitados e eles se tornem cidadãos dos céus, mesmo que eles ainda continuem a ser pecadores terríveis. Porque onde há pecado, há graça abundante. Esta breve reflexão de Paulo a Timóteo sobre a sua vida o faz louvar. E é por isso que no versículo de número 17, lá de 1 Timóteo 1, o apóstolo Paulo é levado a exultar em Deus. Nesta obra de graça e de transformação que foi feita na sua vida, ele diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este louvor, irmãos, é um louvor de um homem contrito, consciente da graça de Deus na sua vida, que ergue a sua voz com todo o coração, ou a sua pena, para escrever que toda honra e glória sejam dadas então ao Rei eterno, imortal, invisível, ao Deus único, esse Deus da graça, esse Deus da misericórdia. Irmãos, nós vivemos tempos terríveis, claro, de instabilidade. Alguns já têm perdido seus empregos, outros estão com seus negócios a risco, outros, os seus fundos estão acabando, para outros já acabaram. Há muita incerteza, eu sei disso. Mas, irmãos, os cristãos, eles não podem ser movidos pelas circunstâncias apenas. Nós não devemos ser impassíveis, nós não somos robôs, nós somos afetados pelas circunstâncias. Mas o nosso louvor não pode ser afetado por elas. O nosso relacionamento com Deus, ele se fundamenta na sua graça para conosco e não no que Deus nos dá. O nosso relacionamento, o nosso louvor, ele se fundamenta neste amor gracioso que nos salvou quando nós éramos blasfemos, perseguidores, insolentes. Este é o motivo do louvor do cristão, irmãos, quando ele reflete na graça de Deus. Há outros textos em que o apóstolo Paulo faz isso. Lá em Romanos, quando ele fala daquela grandiosa doutrina da graça de Deus, da salvação, da eleição e predestinação, ele chega ao fim do capítulo 11 e ele louva ao Deus, que é Deus profundo, que é Deus incompreensível, que deve receber tudo, toda a honra e toda a glória, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Nesse mesmo texto de Timóteo, terminando praticamente aqui no encerramento da sua carta, quando Paulo está dando as últimas instruções, ele louva a Deus com mais uma doxologia, mais uma vez. No capítulo 6, ele diz assim: bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eternamente. Amém. Nesta carta, o apóstolo Paulo quer mostrar ao jovem pastor Timóteo essas razões da graça de Deus, essas razões de louvar e bendizer ao Senhor por tudo que tem feito, que são as razões pelas quais eu e você devemos bendizer